Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. Quando nasce uma criança, nascem os pais, o pai e uma mãe? Muito embora nós estejamos tentados a responder que não, que o que nasce é uma grande insegurança, um medo de que algo de ruim aconteça com eles, dúvidas de não conseguir fazer o melhor, a resposta é sim. A maternidade é um grande castelo, construído em 4 pilares: o amor incondicional, a tolerância, a renúncia e a capacidade de superação. Mas por que essa criança não vem com manual? Seria tão bom se viesse com manual, inclusive manual espírita, né? Com o código espírita. A verdade é que esse castelo é uma construção individual de cada dupla, de cada cuidador com o seu filho. Porque ela tem que ser construída lentamente. E cada filho vai exigir situações e condutas que nem sempre são iguais a outro filho. Então da minha parte, estudando sempre essa questão de educação de filhos, desde antes de engravidar do meu primeiro filho, que hoje tem 19 anos, sendo pediatra e reumatologista pediatra, eu tomei a liberdade de separar em 4 itens, eu resumi em 4 pilares, como imitando a educação, né, que separa a educação em 4 pilares. O primeiro pilar, estar presente. Olhar, ouvir, dialogar. É nesse olhar estabelecido entre os pais ou o cuidador e a criança que vai ser estabelecida uma relação e uma comunicação nova, não verbal, que é a comunicação de alma para alma. É o primeiro exercício da intuição, linguagem de Deus para a criatura. E é muito interessante, porque eu já observei aqui, tem bastante bebezinho. E os bebezinhos chegam no nosso consultório, na casa de vocês, e fala, vocês não entendem nada, não é verdade? Você olha assim e fala para a mãe, agora você traduz o que ele está falando. E é impressionante como a mãe sabe o que o menino está falando. Conexão de alma com alma, vital. John Bowlby, que é um psicólogo, um dos primeiros estudiosos que trabalhou o vínculo pais e filhos e o apego, ele diz que é nessa conexão, nesse olhar receptivo dos pais, nessa relação amorosa, receptiva, calorosa, que esta criança vai se sentir amada e que vai desenvolver autoestima. E esse tipo de relação que acontece nos primeiros anos do cuidador com esta criança vai determinar todas as relações afetivas desta criança na fase da infância, mas também na fase adulta. Então, todos os problemas, as dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos interpessoais, muitas vezes têm origem na infância, na primeira relação da nossa vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer que a criança traz, desde pequenina, os instintos bons e maus da existência anterior. E que é preciso que nós, pais, estudemos esses sinais. Ele não disse identificar, ele disse estudar. Como eu vou identificar e estudar os sinais que meu filho me traz de existências anteriores se eu não estiver presente? Se eu não olhar no olhinho dele, com um olhar de alma para alma, tentando buscar a conexão com as emoções dessa criança. Não é só olhar para ver se tomou banho, se foi para a escola,
mas olhar, você está triste? Você está bem? Espera aí, como que você está hoje? É um tesouro se nós conseguirmos ensinar para os nossos filhos identificar as emoções. Então a criança chega, está brava e fala para você: mamãe, eu te odeio. Eu te odeio. Quantas vezes crianças, os nossos filhos já não falaram isso para nós? E ao invés da gente pôr de castigo, obrigar, a gente identificar o que está acontecendo. Por exemplo, você não me odeia, minha filha. Você só está brava porque eu não deixei você fazer o que você queria. Isso chama frustração. Você está frustrada. Ou eu odeio meu irmão, odeio o coleguinha. Não, você só está com raiva ou com ciúmes, porque você queria ganhar o brinquedo que ele ganhou, mas hoje é o aniversário dele, por exemplo. Nomear as emoções, mas para isso eu preciso identificar as minhas próprias. Estar presente. O que faz uma criança feliz não é o brinquedo, mas é o brincar. Isso foi uma pesquisa publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2012. Então, muitas vezes nós estamos tão ocupados procurando dar o melhor para os nossos filhos e esquecemos de reservar uma parcela de nós mesmos, que é o melhor presente para ele. Trabalhar faz parte, trabalhar é saudável, mas nós precisamos lembrar que precisamos estar com eles e, quando estivermos com eles, estarmos presentes e não desconectados. Olhar, ouvir, dialogar. Querido filho, como está? Sua mãe e eu estamos bem, mas com muita saudade. Por favor, desligue o computador e desça para comer algo. Com amor, teus pais. Como está a nossa comunicação? Nessa era em que as mídias, o WhatsApp, invadiu o nosso lar, invadiu a nossa rotina, como estamos nos comunicando? Eu não vou dizer que é nem bom nem mal, porque eu acho excelente o WhatsApp, mídia. Eu mesmo posso conversar com o João, que está lá em São Paulo, pelo FaceTime, pela ligação. Eu posso vê-lo todos os dias. Não é uma maravilha? Você está trabalhando, você pode mandar um WhatsApp para o seu filho adolescente, lembrando ele da tarefa, perguntando como é que foi o dia, até você chegar em casa. Mas, quando nós estivermos em casa, que nós possamos estar presentes. A irmã Eulália, que é um espírito que me acompanha, ela diz: minha filha, é um grande tesouro quando nós estamos com a cabeça onde estão os nossos pés. De fato, muitas vezes estamos no trabalho pensando em casa. Estamos em casa respondendo coisas do trabalho. Estamos do lado da criança, mas não estamos vendo, observando as suas emoções. É muito importante que nós possamos ver o que os nossos filhos estão assistindo na televisão. Tem muitos desenhos que não são próprios para a criança. O que eles estão ouvindo, o que eles estão conversando. Olhar, ouvir, dialogar. Muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça, dores abdominais e dores nas pernas, que é o que eu lido diariamente, também são gritos silenciosos dos filhos. Quem os ouve? No fundo, o que eles estão procurando é o coração dos pais. Demonstrar amor. Segundo pilar. Demonstrar afeto. Não basta só amar, precisamos demonstrar. Esse autor nos ensina que nós podemos demonstrar amor de 5 formas diferentes. E que muitas vezes o nosso filho tem uma necessidade de demonstração de amor e que não é a via mais habitual que nós utilizamos. Então, por exemplo, toque físico. Muitos de nós se sentem amados com toque, abraço, carinho. Como é que eu vou saber disso, Ana Paula? É a forma que seu filho faz com você. Está toda hora abraçando, está toda hora beijando. É o jeito que ele entende amor. Então, procure, se não é a sua via principal, procure também abraçar mais, fazer carinho. Atos de serviço, é assim. A minha filha mais nova, a de 9 anos, ela tem muito essa via. Ela fala assim:
Eu chego, às vezes ela fala, mamãe, eu vou preparar um café para você. Aqueles de cápsula. Claro que ela não vai no fogão. E às vezes eu falo, não, pode deixar. E eu me lembro que é a forma que ela gosta de demonstrar amor. Eu falo, então tá bom, prepara para a mamãe. É a forma que ela gosta. Então ela também vai me pedir isso. Muitas vezes ela está ali fazendo alguma coisa, uma tarefa, ela pede, mamãe, faz tal coisa para mim. Para quê? Para ver essa demonstração de amor. Palavras de afirmação, elogio. Você é bonito, você é querido, eu amo você, seu desenho está maravilhoso. Como você vai saber? É aquele filho que passa a mão no seu cabelo e fala, nossa, você é tão linda, mamãe. Não tem filho assim? Você é lindo, papai. É a forma que ele demonstra. Presente. Ana Paula, nós somos espíritas, não vamos ensinar o nosso filho a ser consumista. Concordo plenamente. Mas o presente não precisa ser necessariamente um presente. Pode ser um bilhete, pode ser uma flor, pode ser um laço que você deu e colocou na mochila. Então, se seu filho é assim, está sempre escrevendo um bilhetinho, é a forma também que ele prefere. Tempo de qualidade. Mamãe brinca comigo. É aquele filho que está toda hora pedindo para você sentar e brincar. Que bom seria se nós pudéssemos demonstrar as 5 vias de amor. E Emmanuel vai nos lembrar, no livro Na Era do Espírito, que concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. Então, se nós amamos, a gente vai demonstrar limite. Hoje a gente ouve muito falar de educação, que as nossas crianças estão sem limites. Eu não vou discordar, mas na minha impressão, eu penso que está faltando essa conexão inicial, essa presença, essa conexão, porque quando nós temos o afeto desenvolvido entre o cuidador e a criança, esse limite, ele é natural, ele aparece. Você sabe dizer não, que o nosso não seja não, que o nosso sim seja sim, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Então, dizer não, a gente tem que passar por alguns critérios, tem que explicar o porquê do não. Você não pode subir aqui nesse palco, porque ele é alto e você pode cair. Você não pode pôr o dedo na tomada, que você vai tomar um choque e pode até morrer. Coerência. Eu disse não, o pai disse não, todo mundo da casa disse não. Constância. Eu digo não, estando nervosa, estando cansada, estando feliz. É sempre não. Esse não é constante. Então, você não pode pôr o dedo na tomada, em hipótese alguma. Posso dormir na casa do coleguinha? Se você ainda não está certo da resposta, diga, eu ainda não sei, preciso pensar. Porque uma vez que você disser o não, você vai ter que sustentar esse não, haja o que houver. Chovendo canivete, chovendo pedra, você vai ter que sustentar esse não. O que torna uma criança mimada não é o colo. Eu escuto muito isso. Quando a gente vai conversar com as gestantes da periferia, elas falam, colo, vai mimar. Se ficar pegando demais, vai mimar. Não é isso que mima. O que estraga uma criança é você dizer não e depois dizer sim. Consequência. Não coloque o dedo, desça do palco, levante do lugar. E se ela não levantar, tem que ter consequência. Você falou 1, 2, 3. Não levantou, você toma atitude. E qual é a atitude? Qual é a melhor atitude? Será que precisamos bater para educar? Essa cientista é famosa, a Susana Russell, ela descreve o seguinte: crianças que receberam restrição corporal, palmadas, beliscões, sacudidas e abusos verbais se tornam adultos com propensão a transtornos de ansiedade, depressão, alcoolismo e outras formas de dependência química, comportamento antissocial e agressividade. Se tornam adultos que acreditam ser normal punir com violência. Certa vez eu estava no shopping
E estava numa dessas notícias de uma mulher que tinha sido agredida por um companheiro, que chocou. Isso é claro, e choca, e deve chocar a sociedade. Não se pode bater em ninguém. E, escutando essa notícia, eu vi do lado uma mãe batendo no filho, porque ele tinha feito algo errado. E eu me perguntei, qual é a diferença? Será que porque não deixou marcas? Ou será porque a intenção é de educar é diferente? Qual foi a intenção do companheiro quando bateu na companheira? Não interessa. Agressão é agressão. A gente não pode medir as agressões. Não é verdade? Mas, Ana Paula, eu apanhei. E sou tão normal. Gente, vocês me desculpam, mas eu acho que nesse mundo de provas e expiações tem ninguém normal, não? Será que tem? Será que todos nós aqui estamos isentos das nossas feridas, dos nossos traumas? Será que a gente está assim 100%? Acho que não. E por que a gente pensa assim? Essa cientista escreve. Ela diz o seguinte, que quando nós somos crianças, o cérebro não consegue vincular nada de negativo à imagem da figura materna. Do ponto de vista da neurociência, a criança que apanha da mãe tem medo da punição, sim, mas não acha que a mãe é má ou que ela está errada. Acha que mereceu apanhar. O melhor uso do contato físico é o carinho, tão ao alcance de todos quanto a palmada. Muitos de nós apanhamos, eu apanhei, e a gente acha que às vezes mereceu. Mas é justamente por isso. Nós temos um sistema ali no cérebro, a amígdala, que ela nos faz não achar nada de ruim com quem cuida de nós. E quando nós recebemos crianças, eu trabalho no centro de referência do Estado, no hospital que é referência do Estado, essas crianças que são agredidas pelos pais, elas chamam pelos pais. Elas querem os pais. E muitas vezes é o cuidador, não é o pai, é a mãe, e elas gostam dessa pessoa. Por causa disso, não consegue associar nada de ruim a quem cuida, que é um mecanismo natural de sobrevivência. Então, precisamos repensar a nossa educação. Por que nós educamos com o bater? Porque nós somos educados assim. Eu tenho certeza que muitos aqui estão contrariados com a minha fala, não tem problema, a gente está lançando um pensamento, está lançando uma proposta de reflexão. Eu tenho certeza que na época em que a palmatória foi retirada, muitas pessoas não gostaram. Tenho certeza disso. Pensa que até pouco tempo atrás, as crianças que não aprendiam na escola, elas recebiam palmadas, palmatória, beliscões. E hoje, deve ter muitos educadores aqui na plateia, hoje não fazemos isso. Descobrimos outros métodos de ensinar. Emmanuel vai dizer para nós que a educação jamais ela vem com agressividade. Ela vem com a repetição, muito semelhante ao que Paulo Freire fala. Repetir, e repetir tantas vezes forem necessárias. Bom, mas a gente não bate, mas às vezes a gente usa de palavras que agridem. Também, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 97. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. A palavra fala do coração. Jesus não disse isso? A boca fala do que está cheio o coração. É isso que ele está dizendo. Para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva. É força. Viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Meus queridos, vocês não têm ideia do peso que uma palavra, que uma crítica de uma mãe e de um pai tem para um filho. Essas palavras são capazes de marcar esta pessoa para uma vida inteira. Muitas vezes nós não lembramos, porque ficam no inconsciente. E estando no inconsciente, a gente, sem tomar contato com ele, ele vai ditar os nossos comportamentos na vida adulta.
Por exemplo, mães que criticaram as meninas na infância, que eram gordas. Você é gorda, você é feia, você não sabe se arrumar. Muitas vezes, lá na adolescência, essa menina abre um quadro de anorexia ou de bulimia. Por mais que ela esteja magra, ela olha no espelho e ela vê aquilo que ela ouviu o tempo todo. Você está banado, menino. Você não faz nada direito. E depois a gente não sabe porque o nosso filho, na vida adulta, não consegue arrumar um emprego que ele se sustente. Cuidado com o que a gente fala. Muitas vezes a gente critica na boa intenção, na intenção de ajudar. A gente critica porque fomos educados assim. Mas a partir de hoje, vamos prestar atenção no que vamos falar. Ao invés de dizer, você está banado, não faz nada direito. Oh, meu querido, você precisa de ajuda? Ao invés de dizer, você é bagunceiro, olha, eu gostaria que você tivesse mais disciplina. Por favor, a partir de agora, tome tal atitude. E tenhamos firmeza. Não correspondeu à atitude, cantinho da disciplina para a criança pequena. Ela fica lá, pensa, reflete, pede perdão e pode sair. Olha, meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos. Tinha dia que eu punha ele no cantinho da disciplina mais de 20 vezes. Não é fácil educar sem bater. Não é fácil, mas é possível. A do meio até que foi bem. A mais novinha, eu vou confessar para vocês. A mais novinha de 9 anos. Na época, naqueles primeiros anos, de eu ter que segurar ela no cantinho da disciplina, porque ela não ficava 1 hora com ela gritando. Não é fácil, mas é possível. Então, consequência. Adolescente, o que você vai dizer? Não adianta pôr no cantinho da disciplina. Toma o celular. Ou tira algo que ele precisa. Mas precisa ter consequência, sim. Olha, para nós, pediatras, a criança se torna adulta, ela termina a adolescência com 20 anos completos. Então, até 19 anos, 11 meses, 29 dias, é adolescente. E, portanto, precisa da nossa educação e dos nossos limites. É claro que, à medida que ele vai crescendo, e a gente, numa outra oportunidade, aproveito para convidá-los, nós vamos fazer o seminário da família lá no Irmã Sheila, dia 30 de novembro, vamos falar sobre a adolescência. É claro que na adolescência isso é dosado, esse limite, essa liberdade, mas ainda assim precisamos olhar para os nossos filhos. Já falamos de limite. Tudo o que acontece em sua volta, os exemplos que observa, os filmes que assiste, as histórias que ouve, as vibrações que a envolvem, atuam de alguma forma no desenvolvimento intelectual e moral da criança. Então, a gente tem que pôr limite, sim, dizer não para músicas que nós não achamos construtivas, dizer não para filmes, para programas de TV que nós também não concordamos. E, aproveitando, criança não namora, nem de brincadeira. Então, a gente não tem que fazer brincadeira. A sua namoradinha está de olho em não sei quem, criança não namora. E, terceiro pilar, ser. Seus filhos estão prestando atenção em vocês. Talvez não o que lhes dizem para fazer, mas certamente ao que de fato veem vocês fazerem, nós fazermos. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos. Quem diz isso para nós é André Luiz, no Missionários da Luz. Então, muitas vezes falamos coisas maravilhosas, mas fazemos outras que em desacordo com o que nós falamos. Então, impregna muito mais o nosso comportamento, o que nós fazemos, o que nós vibramos no dia a dia, do que o que nós falamos. Então, alguns exemplos do dia a dia. Está nesse livrinho aqui, que eu indico para todos vocês. As crianças aprendem o que vivenciam. As 2 gêmeas estavam no banco de trás do carro, discutindo sem parar. E a mãe já estava naquele dia atrasada, com as 2 meninas discutindo, e ela vira para elas e fala assim, mas vocês 2 não podem parar de brigar, não? Não é possível? E as 2 olham uma para a cara da outra e falam, uai, mas você e o papai brigam o tempo todo? Honestidade. Jamais mentir para o seu filho. Jamais. Eu vejo muito isso na prática clínica. Não, doutora, não fala nada não, porque ele não sabe que ele está doente.
Como assim não sabe? Não fala nada não, porque o vozinho está doentinho. Poxa, a criança precisa aprender a lidar com situações difíceis. Você pode usar palavras mais adequadas, saber conversar, mas não esconder. E mentir então? Olha, se você não ficar quieto, a doutora vai te dar uma injeção, não é assim? Gente, eu não aguento isso não. Na hora eu já respondo, não vou dar nada. Eu já desminto vocês na hora. Dou nada. Eu só vou dar injeção se precisar. Se você não ficar quieto, papai e a mamãe vai tomar alguma atitude, que é o que a gente espera. Que o pai e a mãe tomem alguma atitude. Fica quietinho, tá bom. Você gostou desse brinquedo? Pode deixar que a mamãe vai comprar para você. Você vai comprar? Se você não for comprar e não tem certeza que vai comprar, não prometa. Olha, se você não ficar quieto, o homem do saco vai te pegar. Sabe o que? Gente, eu ouvi esses dias lá no hospital. Gente, sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai ver que o homem do saco não existe, que o homem do saco às vezes está catando recicláveis, que não pega a criança, e ele não vai acreditar mais em você. Então, as relações, elas são construídas na base da confiança, e a confiança na base da honestidade. Então, se você conseguiu conversar com seu filho, olhar nos olhinhos, falar a verdade, não prometer e não cumprir, a primeira pessoa que ele vai procurar quando ele tiver alguma dificuldade vai ser você. Quando ele tiver dúvida na época da sexualidade, vai ser você. Mas eu não fiz isso, Ana Paula. É sempre tempo de recomeçar. Nós acreditamos na doutrina dos espíritos, na evolução constante, que o novo amanhã começa a cada dia. Não é assim? Como temos falado em casa? Temos gritado com frequência? Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. O Winnicott, que era um pediatra, que a gente pode dizer que foi o primeiro psiquiatra infantil, ele dizia isso, que a criança é o sintoma dos pais. Maria Montessori dizia isso, que a criança é uma esponja da família, do lar. Então, a criança, ela capta esse magnetismo que nós emitimos com simples pensar. E a sociedade de pediatria também sabe disso, que as criancinhas pequenininhas, quando estão com depressão, elas não ficam tristes nem chorosas, elas fazem adoecer. Então, elas começam a adoecer. Então, lembrando que elas podem ser disso que André Luiz falou, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, a vibração do nosso perispírito, no nosso dia a dia, ela contagia o nosso filho. Para corroborar com isso, lá no mecanismo da mediunidade, ele volta nesse assunto. Ele vai dizer que o lar é um indutor magnético. O que é indutor? Quando eu tenho um aparelho com corrente elétrica, com campo magnético, e ele tem essa capacidade de fazer indução, ele induz no outro uma corrente e um campo. É isso que ele está dizendo, que nós, pais, somos indutores do pensamento do nosso filho. Olha o que ele diz. A maioria esmagadora das inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhe deram o veículo físico, ou seja, os pais, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Ele vai dizer que o nosso filho é médium de nós. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a gente nem fala nada, nem briga em casa. Mas como é que a gente está vibrando? Nosso pensamento, a nossa desarmonia. Isso cria um elo de ligação magnética entre os nossos filhos, e eles captam tudo isso. Mas aí ele diz uma coisa boa também, já que é indutor, se a gente procura a nossa harmonia interior, a gente é capaz de induzir essa harmonia nos nossos filhos. E ele diz que o professor, o evangelizador, tem essa mesma capacidade. Então, que bênção o professor que ora antes de começar uma aula, porque através da palavra, do seu pensamento, da sua vibração, ele é capaz de envolver toda a classe. Vamos para o dia a dia aqui. Vamos imaginar a cena. Carlos não teve um dia muito bom, coitadinho. Carlos tem 4 anos, esperou o pai um tempão, ele é cirurgião, o pai
atrasou lá na cirurgia, buscou o filho atrasado. Ele chegou em casa, a irmãzinha lá em cima dele, pegando as coisinhas dele, a mãe apurada para fazer o jantar, e ele foi pegar a lancheira para guardar. Olha o que aconteceu. Aí vocês imaginam o desfecho da cena. Não faz mal, filho. Olhe, você pode limpar com isso aqui. E o pai lhe entrega a pá e a vassoura. Que bom se os nossos desfechos todos fossem assim também. Consequência, todos nós erramos, nós derrubamos as coisas, porque o nosso filho também não pode errar e ajeitar. Derrubou, vamos limpar. A maneira como reagimos ao estresse depende de nossa capacidade para lidar com os nossos sentimentos de impaciência, frustração, contrariedade. Então, como nós estamos na nossa própria vida? Olhar para nós. Amar-se. Eu vejo no consultório, no dia a dia, os pais, sobretudo as mães, que se sacrificam pelos filhos, renunciam, e estão num sofrimento profundo, e a gente esquece de nós mesmos. Gente, a única pessoa responsável pela nossa própria felicidade somos nós. Os nossos filhos passam por nós. Eles não podem ser a nossa única fonte de felicidade. A gente ouve muitas vezes: poxa, me sacrifiquei tanto por você, por essa menina, trabalhei em 3 empregos, eu podia ter feito muita coisa por mim, não fiz, e agora olha aí, ao invés dela fazer uma faculdade, ela opta por trabalhar, por abrir alguma coisa. Ei, sacrifício é um consentimento do coração. Nós podemos abrir mão de muitas coisas pelos nossos filhos, por amor, mas a gente não pode esperar e cobrar que eles nos devolvam. E nem ficar magoado quando eles tomam escolhas que não são as que nós gostaríamos que fossem. Quantas vezes nós projetamos as nossas frustrações neles? Quantas mães? Eu queria ter trabalhado fora, não pude. Então você, minha filha, tem que trabalhar fora. Imagina você ficar em casa só cuidando de menino. E se for essa a felicidade da sua filha? Qual o problema? Aceitar as escolhas dos nossos filhos. E a gente só vai fazer isso o dia que nós olharmos para nós, que nós nos amarmos, nos entendermos como seres humanos que erram e que levantam. E aí nós toleraremos melhor o erro do outro. Se eu não me amar, como eu vou ensinar o meu filho a se amar e a dizer não para as coisas que vão fazer mal para ele? Então, amar-se é estar presente na própria vida, é permitir conectar-se com a abundância, com Deus e com o outro. E já finalizando, a grande tarefa, o último pilar dos pais é a espiritualização. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos colocam: sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. A nossa única tarefa é aproximar aquela alma que hoje é nosso filho, aproximá-la de Deus. Aqui eu convido vocês a conhecer a Associação Médico Espírita, está a programação no Instagram. Todas as quintas-feiras nos reunimos lá no Irmã Sheila. Convidá-los para o Seminário da Família, da AME Brasil, Reconectando Almas, dia 22 e 24 de novembro, em Maceió. E, já concluindo, a chegada de um filho nos faz olhar para nós mesmos. A maternidade é sempre uma grande escola que nos traz a oportunidade de nos tornarmos seres melhores. E esse filho nos faz olhar para nós automaticamente, para as pequenas feridas que foram abertas desde a nossa infância, às vezes até de outras vidas. Então é preciso que nós estejamos presentes em nós mesmos, nos conectando com o que nos faz feliz, com o que nos faz próximo de Deus. E espiritualização não é só ir na casa espírita, é essa conexão com o nosso Pai, esse sentimento de paz e de tranquilidade. É preciso ter alegria para educar.
Aprende-se mais nos jogos e nas brincadeiras que nas lições repetidas a palmadelas e castigos. Só o amor é capaz de abrir as portas da razão para o verdadeiro entendimento da realidade que nos cerca. Foi o que o Essa colocou para nós no livro da Inquisição. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que, sim, quando nasce uma criança, nascem a mãe e o pai. E a grande oportunidade de sermos seres melhores, se nós aceitarmos os desafios que essa maternidade nos traz. E eu quero dizer que Deus é o nosso Pai, de amor e bondade, é a inteligência suprema, arquiteto do universo. E Ele não age por precipitação. Então, se o seu filho chegou até você, se meu filho chegou até a mim, é porque eu tenho certeza que nós somos os melhores pais para ele. Todas as respostas para as nossas inquietações estão dentro de nós. Basta que nós possamos fechar os olhos, orar e entrar em conexão com o nosso Pai, de amor e bondade. Então, que Deus possa falar mais alto nos nossos corações, todos os dias de dúvidas, para que possamos estar conectados com Ele, conectados com o nosso Filho. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.